Boa tarde. Vou ler a palavra de Deus aqui neste momento. Eu não tenho um cenário ainda bom, um cenário legal, bonito, mas eu estou aqui na varanda da minha casa, aqui no ar livre. Vocês vão escutar o galo cantando, a Angola gritando, galinha cantando. Vamos escutar tudo. Mas o importante é ouvir a palavra de Deus. Vamos ler em Mateus 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os discípulos tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens esta água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e também, sim, os seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água torna a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. O Senhor disse à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizei que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vocês adoreis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse que pergunta por que falas com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que eu quero destacar aqui, somente o versículo que diz que quando a mulher falou: nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde adorar. Ele disse: nem em Jerusalém, nem nesse monte, Gerizim, adorarão o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Para seus adoradores. Então, não tem um lugar específico para nós adorar. Não tem um lugar geográfico para nós buscar a Deus. Não tem templo de pedra, feito de cimento, para nós buscar a Deus. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar onde estivermos. Na nossa casa, no nosso quarto, andando pelo caminho. Em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O templo em Jerusalém rugiu, caiu. Em Mateus 24, nós podemos ver essas verdades. Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando.
quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vejo tudo isso? Em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas o discípulo ficou muito triste com essa palavra, muito pensativo, e teve que conversar novamente com Jesus no verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e disseram: diz-nos, quando sucederá essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, os discípulos ficou preocupados, porque o templo ali era o epicentro. Era um lugar que tudo era feito ali, naquele templo. Agora o Senhor disse que ele ia cair, ia se ruir, ia ser destruído. Ficaram pensativos. Porque ali naquele templo era feito até as orações que o judeu fazia eram em direção ao templo. Ali era recolhido os dízimos pelo povo levítico. Os dízimos que tinham o direito de recolher era só o povo levítico. Eles é que podia recolher o dízimo. Mas nós vemos que no ano 70, não é no 1970, no ano 70, no primeiro século, aquele templo ruiu, veio abaixo. General Tito, com seu exército, fez uma arruaça, destruiu o templo. Por isso, não existe mais templo que o povo está construindo aí. Isso aí foi demolido. O templo do Espírito Santo somos nós. A igreja do Senhor é vida. Não é uma casa construída por mãos humanas. A igreja é vida. A igreja não é uma casa construída por mãos humanas. Nós podemos ler aqui em Coríntios, seis 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai Deus no vosso corpo. A igreja do Senhor
é vidas, é pessoas. E voltando aqui em cima, podemos ler aqui. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e faria membro de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que une uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois numa só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que tem da parte de Deus, e não são de vós mesmos? Nós podemos afirmar com esse versículo. Tem mais. Em 1 Coríntios 3,16, pode ler. Em 2 Coríntios também 3,16. E em 1 Coríntios 3,16, 17. Está escrito também as mesmas palavras. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Então, deixamos claro que nós somos o templo de Deus. Leamos também Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24 e 25. Podemos ler. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é que a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez todas as raças humanas para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecido os limites da sua habitação. Vemos? Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Essa palavra foi dita pelo martírio, a morte de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele falou essa palavra, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Quando nós lemos lá em Mateus 24, nós lemos que o templo ia ruir. O templo caiu no ano 70, no primeiro século. Cumpriu a promessa dita pelo Senhor Jesus Cristo, a profecia dita pela boca do próprio Mestre, do próprio dono da igreja, dono da vida, dono do mundo. Foi ele que falou. E nós podemos ver muitas outras profecias, muitos outros profetas que falaram a respeito daquele dia. Assim
que o templo caiu no ano 70, foi que aconteceu aquela catástrofe, aquela grande angústia que aconteceu. Voltamos em Mateus 24 e leamos um pouco. Nós lemos sobre a destruição do templo e lemos até o verso 3. Da tua vinda e da consumação do século. O Senhor veio, Ele voltou. Naquela época, no primeiro século, a causa de Jesus era com os judeus. Quem matou os profetas e apedrejaram todos que foi enviado foi o judeu. Foi ele que derramaram sangue, muito sangue, naquela época. Foi muito sangue derramado. O Senhor falou que vinha vingar o sangue dos profetas, desde Abel, desde Caim, até Zacarias. Zacarias foi morto entre o altar e o templo. Deus ia vingar o sangue desse povo, desse profeta que foi morto. E foi muito morto. Mas então, certamente ouvireis falar de guerra, rumor de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremoto em vários lugares. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Estão vendo? Aqui nesse meio estava o discípulo, que foi morto, por causa do nome do Senhor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha aí, o que aconteceu naquela época, no primeiro século da era cristã. A vingança do sangue dos profetas. A conta pedida do sangue dos profetas. Quando lembro lá em Mateus, quando Jesus, a lamentação de Jesus, não vou ler, mas vou falar de cor. A lamentação de Jesus, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis agasalhar vocês, como a galinha agasalha teus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Ele diz no final: eis que a vossa casa ficará deserta. Ali já era uma profecia do que ia acontecer com aquele povo que rejeitou o Mestre, rejeitou Jesus, matou os profetas e matou Jesus na cruz. Então, a vida do Senhor Jesus não é no futuro. A vida de Jesus Cristo já aconteceu.
no primeiro século. Tudo que alguém espera hoje é o que aconteceu naqueles dias. E nós podemos ler aqui, ó. Quando pôde ver a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo que ele nem entende. Então os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Aonde existe capa? No Brasil, no brasileiro, existe capa? Não. Quem usava capa era lá, era o povo judeu, que tinha esse vestimenta de capa. Ai das que estiverem grávidas e das que se amamentam naquele dia. Orai para que essa vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por que no sábado? Por que no inverno? No inverno porque o deserto é muito frio. O deserto não tem alvoredo. É muito frio. Por isso que era para eles orar para a fuga das grávidas não acontecer naquele dia de sábado. No sábado porque o judeu não trabalhava no sábado. Eles tinham o limite das suas caminhadas, 1 milha, a distância de caminho de um sábado. Eles não podiam ultrapassar. O judeu não podia nem varrer casa, porque não era lícito, não podia. Entendeu? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como Deus de princípio do mundo. Até agora não tem havido e nem haverá jamais. Olha aí. Isso aqui é só para quem tem os olhos iluminados, a mente ativada, para entender. Por que não vai haver mais? Porque a angústia, a tribulação e a angústia foi tão grande naquela época, tão grande que não vai haver mais igual aquela. Não existe, não vai haver mais. Aquela foi a única. Quando reuniu General Tito, Vespasiano e todos os reis daquela época, todos aquelas pessoas, príncipes naquela época, reuniram, devastaram Jerusalém. Devastaram Jerusalém. Sitiaram Jerusalém. Se não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém salvaria. Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Houve ali muitos falsos profetas, falsos cristos, enganando, desanimando as pessoas, porque a salvação daquele povo, daquela perseverança até o fim, não é a salvação eterna para o céu, é a salvação daquela catástrofe que aconteceu, daquela perseguição, daquela destruição que aconteceu, que eles eram salvos. Né? Eles tinham que vigiar e ter tempo de fugir. Então, se alguém disser aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acreditais, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, o próprio eleito. Vede que eu tenho predito, portanto. Se vos disser, eis que está no deserto, não saiais, ou no interior da casa, não acreditais, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres.
Por quê? Porque houve uma matança tão grande, que os abutres, aqui nós conhecemos por urubu, lá abutres, águia, quer dizer, eles juntaram para nas pessoas mortas, muita gente morta lá naquele momento. Então, vamos ficar por aqui, senão o vídeo fica muito longo, né? Vamos ficar com essas palavras da verdade. Nós podíamos ler mais aqui, não vou ler não. 1 Coríntios 3,16, que fala a mesma coisa sobre o templo. O templo, lá fala o santuário, mas é a mesma coisa. O santuário, lá no primeiro século, era o templo. E tratava também de santuário. Então, o santuário, o templo do Espírito Santo somos nós. A igreja é vida. A igreja não é parede. Não é uma construção feita de cimento, tijolo, por mão de homem. Nós vimos em Atos 17, 24, dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Deus também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Porque é Ele que tudo dá, a vida, a respiração e tudo mais. Que Deus nos abençoe. Amém.